Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e vamos entrar no assunto da sociedade limitada. Tipo societário esse, um dos mais relevantes do nosso sistema jurídico, o qual representa cerca de 98% de todas as sociedades formalmente constituídas nas juntas comerciais do país. Começando um pouquinho de história. Como já estudamos, o comércio medieval desenvolveu diversos tipos societários, os quais foram aperfeiçoados com o passar dos séculos, entre eles a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em conta de participação e até mesmo a própria sociedade anônima. No entanto, todos, com exceção da sociedade anônima, possuem como principal característica a responsabilidade ilimitada dos seus sócios, se não de todos, pelo menos de alguns deles, o que obviamente leva a um risco pessoal dos sócios pela atividade desenvolvida pela sociedade. Mas são tantos os azares dos negócios, são ruinosos os efeitos, que por várias vezes tem se procurado restringir a responsabilidade dos sócios, exatamente para estimular o investimento. Assim, com o passar do tempo e na medida em que os tipos societários ganhavam contornos definitivos, os pequenos e médios comerciantes clamavam por um tipo societário que unisse a limitação de responsabilidade dos sócios, próprio das anônimas, que é uma sociedade muito mais burocrática e complexa, com uma forma não dispendiosa, simples e desburocratizada de criação e funcionamento, bem como um tipo societário de natureza contratual, mais simples. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, como a entendemos, só surgiu no Brasil em 1912, quando o Inglês de Souza incluiu em seu projeto de Código Comercial. Projeto esse que nunca foi para frente. E exatamente em decorrência da natural demora na tramitação e aprovação do referido projeto do Código Comercial, que é novamente repriso, acabou nunca sendo aprovado, o deputado gaúcho e professor de Direito Joaquim Luiz Osório, em 20 de setembro de 1918, apresentou um projeto isolado a respeito do novo tipo societário, chamando de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, de modo a inseri-lo mais rapidamente em nosso ordenamento jurídico, pois havia um clamor muito grande de que se previsse um tipo societário com maior facilidade da sua criação e desenvolvimento, sem a burocracia, portanto, da SA, com limitação de responsabilidade limitada para todos os sócios e não apenas para alguns. E a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Cunha Machado, em parecer datado de 3 de outubro de 1918, relatado pelo deputado Arnolfo Azevedo, opinou pela aprovação do projeto. Aprovado pela Câmara e pelo Senado, sem quaisquer emendas ou discussões, devido a um inexplicável requerimento de urgência, foi o projeto enviado à sanção em 7 de janeiro, também de 1919. E no dia 10 desse mesmo mês e ano, ou seja, 10 de janeiro de 19, converteu-se em lei sob o número de Decreto 3.708, tendo vigorado no Brasil, sem qualquer alteração, até a entrada em vigor do atual Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002. Percebam, portanto, que num intervalo inferior a 4 meses, o projeto foi apresentado, aprovado e entrou em vigor, o que só mostra justamente a pressão que havia para a criação de um tipo societário com essas características, com limitação de responsabilidade para todos os sócios e, de outro lado, um tipo societário menos burocrático e sem necessidade de dependência de qualquer autorização do Estado para sua criação, como se exigia para a sociedade anônima da época. E o decreto, atualmente, o decreto 3708, como eu disse, está revogado. Atualmente, é o nosso atual Código Civil brasileiro que regula esse tipo societário, a sociedade limitada. E aqui destaco a nomenclatura. Antigamente, chamávamos de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, exatamente inspirado, inclusive, na legislação portuguesa que deu origem ao decreto 3708. E a nomenclatura anterior era bem adequada, porque, afinal de contas, a característica principal desse tipo societário é que é uma sociedade por cotas, ou seja, o capital social é dividido em cotas sociais, cuja responsabilidade dos sócios é limitada, por isso sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Todavia, esse nome é um nome muito longo, e no dia a dia, coloquialmente, era normal, era comum se falar que havia sido criada uma sociedade limitada. E o nosso legislador acabou apropriando-se dessa expressão mais coloquial como nomenclatura, ou seja, reduzindo o nome apenas para sociedade limitada.
Mas aqui uma crítica. A sociedade não tem qualquer limite. Limitada é a responsabilidade dos sócios. A principal característica dela é que ela é uma sociedade por cotas. Portanto, em termos técnicos, a nomenclatura anterior, a meu ver, era a mais adequada. Mas preferiu o nosso legislador simplificar e reduzir o nome apenas para a sociedade limitada e, a partir de então, é assim que tratamos esta sociedade. E como mencionei a vocês, cerca de 98% de todas as sociedades constituídas formalmente no nosso país são do tipo societário limitado, exatamente pela limitação de responsabilidade dos sócios e pela simplicidade, ou pelo menos comparativamente à SA, do seu funcionamento. Sociedade limitada é um tipo societário que atende à maior das exigências, que é a simplicidade e justamente a limitação de responsabilidade dos sócios. Por isso que ela é tão popular. E destaco exatamente o que dispõe o atual artigo 49A do Código Civil Brasileiro, incluído pela Lei 13.874 de 2019, a chamada Lei da Liberdade Econômica, que é basicamente um artigo que diz o óbvio, mas o óbvio é importante, porque muitas e muitas vezes argumentar sobre o óbvio é mais difícil do que sobre assuntos complexos ou controvertidos. E teve o legislador que expressamente colocar na lei o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Exatamente a separação patrimonial, autonomia patrimonial, é um dos pilares do direito societário em relação às sociedades personificadas. E o parágrafo único ainda complementa: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Óbvio, a autonomia patrimonial é prevista na lei. Dizer que ela, portanto, um instrumento lícito é um tanto quanto chover no molhado. Mas é importante esse reforço, porque efetivamente muitas e muitas vezes estava se ignorando a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, a independência do patrimônio da sociedade em relação aos seus sócios. E, então, essa inclusão teve justamente por objetivo reforçar na lei aquilo que já era dito, que deve justamente ser entendida a autonomia patrimonial como exatamente um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, que isso não é fraude, isso não é errado, isso é o que determina a lei exatamente para estimular empreendimentos, para gerar riqueza, empregos, tributo, renda, inovação, o que beneficia a toda a sociedade. Destaco ainda o artigo 1024 do Código Civil, que é um artigo do capítulo da sociedade simples, mas aplicável supletivamente às demais sociedades contratuais, inclusive à sociedade limitada, que prevê que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, ou seja, o artigo que determina que a responsabilidade sócio-sociedade por obrigações assumidas pela sociedade é sempre subsidiária. Em outras palavras, não há que se falar de responsabilidade dos sócios antes de se esgotar o patrimônio da sociedade. Pouco importa qual seja o tipo societário, pouco importa qual seja a regra quanto à limitação ou ilimitação de responsabilidade deles. Não há por que buscar no patrimônio pessoal dos sócios a responsabilidade patrimonial por dívidas que não são suas, mas da sociedade. Somente após esgotado o patrimônio da sociedade é que vamos verificar qual é a regra quanto à responsabilidade dos sócios por essas mesmas obrigações. E no que diz respeito à sociedade limitada, já em seu primeiro artigo no Código Civil, que é o artigo 1052, está prevista a limitação de responsabilidade, e daí inclusive o nome desse tipo societário, sociedade limitada. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Portanto, a responsabilidade de cada um dos sócios é limitada, é restrita ao valor de sua cota, ou seja, cada sócio só é obrigado pela integralização da parte que subscreveu, da cota que subscreveu, que se comprometeu a pagar. Mas, em relação à integralização como um todo do capital social,
todos eles responderão solidariamente enquanto o capital não estiver integralizado. Em outras palavras, imaginemos que estamos aqui diante de uma sociedade limitada, sociedade esta personificada, com patrimônio e personalidade jurídica distintas dos seus sócios. Imaginemos que temos 3 sócios, o sócio A, o B e o C, sendo que os sócios B e C não apenas subscreveram a sua parcela do capital social, como já também a integralizaram. Em outras palavras, se comprometeram a investir na sociedade, subscreveram uma determinada quantia e não apenas prometeram, como já transferiram para a sociedade efetivamente aquele montante. E temos o terceiro sócio, o sócio A, do nosso exemplo, que também subscreveu uma parcela do capital social, só que ao contrário dos outros dois, ainda não integralizou essa parcela. Imaginemos que o capital social subscrito dessa sociedade seja de R$200 mil, o que significa dizer que o sócio A se comprometeu por R$40 mil, 20% desses 200 mil, o sócio B por R$120 mil, 60% desses 200 mil, e o sócio C por outros R$40 mil, fechando os 200. Portanto, sendo que B e C já cumpriram com a sua parte, já há integralizado R$160 mil do capital social. Falta, portanto, a parte de A, os 20% dele, ou seja, R$40 mil. Imaginemos que a sociedade, na sua relação com terceiros, assume uma obrigação perante um terceiro que se torna credor dela. Esse credor é um credor no montante de R$200 mil. Nesse caso, ele é credor de quem? Da sociedade. Deve cobrar de quem? Da sociedade. Artigo 1024. Não há que se falar de responsabilidade do sócio antes de esgotar o patrimônio da sociedade. Então, iremos atrás do patrimônio dela. Imaginemos que a sociedade tenha bens em seu nome no montante de R$600 mil. Portanto, em quantia mais do que suficiente para fazer frente àquela obrigação. O credor cobra da sociedade, vai atrás de bens em nome da sociedade para satisfazer o seu crédito, alcança a satisfação integral do seu crédito e morreu o assunto. Neste exemplo, o fato de ser uma limitada, uma anônima, uma em nome coletivo, uma comandita simples, pouco importaria, porque o credor é credor da sociedade, a sociedade tem como pagar, paga a sua dívida e, portanto, não há que se falar de responsabilidade dos sócios. Agora, imaginemos que o credor tem um crédito de R$900 mil. Nesse caso, ele é credor de quem? Da sociedade. Deve cobrar de quem? Da sociedade. E vai atrás do patrimônio dela. Imaginemos que a sociedade tem exatamente os mesmos R$600 mil do exemplo anterior. Nesse caso, mesmo que esgotado todo o patrimônio da sociedade, o credor não conseguirá satisfazer integralmente o seu crédito e, portanto, continuará credor no montante de R$300 mil. Agora sim é relevante se indagar como se dá a responsabilidade dos sócios, porque a sociedade não tem mais como arcar com essa obrigação na medida em que ela não tem mais bens em seu nome. Esgotou-se o patrimônio da sociedade. Daí, neste caso, voltemos ao artigo 1052. Cada sócio é limitadamente responsável pelo valor de sua cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Portanto, se o capital social subscrito de R$200 mil, os sócios se comprometeram a transferir o patrimônio para a sociedade no montante de R$200 mil e ainda não cumpriram com essa obrigação. Logo, falta para cumprir a obrigação R$40 mil. Só cumpriram 160, falta 40. Portanto, como todos os sócios são solidariamente responsáveis pelo que falta a integralizar, que é pela integralização do capital, não é pelo capital integralizado, é pela integralização, pelo cumprimento da obrigação assumida. Logo, se eles subscreveram 200 mil, deveriam ter integralizado 200 mil, falta 40 mil, portanto, poderá o credor cobrar solidariamente, tanto do sócio A, quanto do sócio B, quanto do sócio C, os 40 mil que faltam. Portanto, do seu crédito de 300 mil, conseguirá ele satisfazer outros 40 mil, que é o que falta a integralizar, de qualquer um de sócios solidariamente. Aqui algumas observações. Primeiro, percebam que a responsabilidade de sócio e sociedade é subsidiária, só poderá ir atrás do patrimônio pessoal dos sócios após esgotado o patrimônio da sociedade.
Uma vez feito isso, entre eles, sócios, a responsabilidade é solidária pelo que falta a integralizar. Portanto, poderíamos cobrar tanto do A, quanto do B, quanto do C, os 40 mil. Imaginemos que o credor, portanto, cobre do sócio B. O sócio B já tinha integralizado a sua parte. E mesmo assim vai ter que arcar com o que falta a integralizar do A, que são os 40 mil reais. O credor receberá esse montante. Passemos agora a analisar do ponto de vista dos sócios. Bem, o sócio B já tinha cumprido com a sua parte. Não cabia a ele pagar esses 40 mil reais. Não foi o combinado entre eles. Logo, como cada um dos sócios é limitadamente responsável pelo valor de sua cota, o sócio B poderia ingressar com ação de regresso contra o sócio A para cobrar dele os 40 mil da sua parte. Afinal de contas, foi ele, A, que subscreveu aqueles 40 mil reais ainda não integralizados. E, portanto, o sócio B poderá buscar no patrimônio do sócio A a satisfação dos 40 mil reais. Voltemos ao credor agora. Bem, o credor era credor de 300 ainda, cobrou 40 dos sócios, portanto, não conseguiu satisfazer integralmente seu crédito. Falta ainda 260. E de quem ele cobra esses 260? Da sociedade? Bem, da sociedade ele já cobrou e não encontrou mais nada. Dos sócios? Não, porque se ele pudesse continuar a ir atrás do patrimônio pessoal dos sócios para satisfação integral do seu crédito, nós não estaríamos diante de uma sociedade com limitação de responsabilidade. Seria uma sociedade com responsabilidade ilimitada, e não é o caso. Já fomos atrás do patrimônio pessoal dos sócios. Portanto, se a sociedade não tem mais como pagar, e os sócios já atingiram o limite da sua responsabilidade, já arcaram até o limite da sua responsabilidade, esse valor de 260 mil reais o credor não vai receber. É prejuízo dele. É um crédito que ficará em aberto. Ah, mas isso é injusto. Não, não é injusto. Por várias razões. Dentre elas, aquelas previstas no artigo 49A do Código Civil Brasileiro. Afinal de contas, a ideia é limitar o risco. O nosso legislador, ao criar sociedades com limitação de responsabilidade, exatamente tem por objetivo limitar o risco. E ao limitar o risco, se estimula o investimento. Afinal de contas, a ideia é de que se você tem um patrimônio de, digamos, 500 mil reais, esse patrimônio é tudo o que você conseguiu na sua vida inteira, de trabalho, dedicação e etc. De repente surge a oportunidade de ingressar num negócio. Negócio esse que, como já vimos, toda atividade econômica pressupõe risco. Pode dar certo ou pode dar muito errado. E se der errado, imaginemos que você, apesar de estar investindo, digamos, 50 mil reais nesse novo negócio, pudesse estar colocando em risco tudo o que já conseguiu durante toda a sua vida de trabalho. Obviamente que essa pessoa provavelmente não assumiria esse risco, não colocaria, não entraria num novo negócio, não colocaria esses 50 mil reais de investimento, porque sabia que poderia botar em risco tudo o que tem. E, obviamente, se menos pessoas estão dispostas a arriscar, menos negócios são criados, mesmo menos emprego é criado, menos imposto é pago, menos riqueza é gerada. Agora, se a ideia fosse a seguinte, olha, se você quiser investir 50 mil reais num negócio, se der certo, ótimo. Se der errado, o pior que pode acontecer é você perder esses teus 50 mil reais. Bem, nesse caso, você quer arriscar aquele montante e, portanto, se der errado, você vai perder o montante que você quis arriscar, não mais do que aquilo. Você estimula o investimento, você estimula a criação de novos negócios, novos empreendimentos. Outra razão para mostrar que não é injusto. Esse credor, ao contratar com a sociedade, ele sabe que a sua devedora é a sociedade, não os sócios. Portanto, se ele tinha algum tipo de dúvida quanto à solvabilidade, à capacidade de pagamento dessa sociedade, poderia ele, como credor diligente, exigir, por exemplo, o oferecimento de garantias. Não oferecendo à sociedade garantias ao credor e ele aceitando contratar nessas condições, o próprio credor está assumindo o risco do inadimplemento. E isso faz parte do seu próprio negócio com a sociedade.
Se ele tivesse exigido, por exemplo, que os sócios assinassem como avalistas da operação, fiadores do contrato, eles, sócios, iriam responder por essa obrigação, não porque são sócios, mas porque são fiadores ou avalistas da operação. Portanto, ao não exigir garantias, sejam pessoais, sejam reais, o risco do credor foi por ele voluntariamente assumido também. E por que disse que isso faz parte do próprio negócio desse credor? Porque como chegou ele no crédito do meu exemplo de R$900 mil? Obviamente que ele, ao definir este preço, digamos, do serviço, produto, enfim, da relação jurídica que ele teve com a sociedade, ele considerou também o risco. Afinal de contas, isso faz parte da composição do preço do negócio. Imaginemos um banco. Um banco empresta dinheiro para a mesma pessoa, na mesma agência, através do mesmo gerente, com taxas de juros distintas. A depender do quê? Das garantias oferecidas. Imaginemos, portanto, que estamos diante de uma sociedade que faz um empréstimo bancário e esse empréstimo é realizado através do uso do limite do cheque especial da sua conta corrente. Qual é a garantia que a sociedade deu ao banco para o adimplemento deste empréstimo? Nada. E, no caso, a inadimplência do cheque especial faz com que o banco assuma um risco muito grande de não receber, não havendo garantias do adimplemento. Obviamente que poderá o credor ficar sem receber. Se o risco é elevado, obviamente que a taxa de juros será mais alta. Agora, a mesma sociedade perante o mesmo banco pode dizer o seguinte: eu quero fazer um empréstimo bancário para a aquisição de um novo imóvel, onde vou instalar o meu pátio fabril, a minha indústria. E, nesse caso, o banco exige, por exemplo, uma garantia real, uma hipoteca sobre este mesmo imóvel para oferecer justamente o dinheiro em empréstimo. Percebam que o risco do inadimplemento cai drasticamente, na medida em que existe um bem garantindo a operação. E nesse caso, obviamente, que o valor do juro será muito menor. Portanto, o próprio credor já está considerando o risco do inadimplemento quando define o preço. Se não o faz, está fazendo de forma amadora e, como tal, o risco é dele. Percebam, portanto, que a limitação de responsabilidade é um instrumento lícito, justo, exatamente para permitir que mais pessoas estejam dispostas a assumir riscos calculados, limitados, e, portanto, gerar mais riquezas, pagar impostos, empregos e desenvolver o nosso país. Para finalizar a aula de hoje, destaco que no final de 2019 foi editada a Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica, e que teve por origem a medida provisória 881 de 30 de abril de 2019, que tinha incluído um parágrafo único nesse artigo 1052, que com a edição da Lei 13.874 foi desmembrado em 2 parágrafos. E a MP 881 criou a Sociedade Limitada Unipessoal, que ficou consagrada depois com a sua conversão em lei através da 13.874. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 1052 definem que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. E o parágrafo 2º, se for unipessoal, aplicar-se ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre contrato social. Então percebam aqui que o nosso legislador finalmente criou a chamada sociedade limitada unipessoal, uma sociedade de um sócio só. E por que finalmente? Porque como nunca houve nenhum tipo de restrição ou exigência de um mínimo de participação societária numa sociedade contratual, pessoas que queriam empreender sozinhas, que tinham a ideia, a intenção, os recursos necessários para um determinado empreendimento,
mas queriam limitação de responsabilidade, não tinham alternativa se não montar uma sociedade limitada. E a sociedade limitada exigia, como todas as demais sociedades contratuais, 2 ou mais sócios. E acabavam existindo, como existem até hoje, aquelas sociedades com 99,9% para um sócio e outros 0,1% para um segundo sócio, que não é ilícito, mas esse segundo sócio, obviamente, está ali apenas para formar o número mínimo exigido na lei. Para tentar acabar com essa situação, criou-se a chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou EIRELI. E, todavia, a EIRELI, que é basicamente uma pessoa jurídica com um único titular, com limitação de responsabilidade, exatamente como a sociedade limitada, tem alguns requisitos que a sociedade limitada não tem. Por exemplo, a exigência de um capital social mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no país, ao tempo da sua criação, o que, obviamente, é um valor muito elevado para pequenos e médios empresários. E, por essa razão, a EIRELI acabou não sendo popular e as pessoas entendiam que era mais fácil encontrar um sócio, a esposa, um filho, enfim, para formar um número mínimo de D2, do que, eventualmente, ter que atender os requisitos da empresa individual de responsabilidade limitada. E, para acabar, portanto, com essa situação, criou-se a limitada unipessoal, onde uma pessoa sozinha, se quiser criar uma sociedade limitada, pode. E seguirá quais regras? Basicamente as mesmas regras. Ou seja, ter 1, 2, 3, 10 sócios em termos de funcionamento da sociedade limitada. A sociedade limitada, a unipessoal não faz nenhuma diferença. Inclusive, em relação aos requisitos para sua constituição, segue exatamente os requisitos do contrato social. E aqui aplaudo o legislador nessa parte, quando deixa claro que aplica-se no que couber as disposições sobre contrato social. Por quê? Porque sendo ele constituído por uma única pessoa, obviamente que nós não estamos diante de um contrato social, nós estamos diante de um ato constitutivo, que é um ato de declaração unilateral de vontade. Eu não contrato comigo mesmo, eu tenho que contratar com alguém. E por isso a minha crítica quando tratamos da natureza jurídica do ato constitutivo das sociedades, quando falamos que o nosso código tinha, no conceito de sociedade, adotado a teoria contratualista. Né? Nós rompemos agora na limitada unipessoal com essa ideia, na medida em que nós não temos necessariamente um contrato com outra pessoa. Aqui nós criamos unilateralmente. Só que, para não criar uma complexidade desnecessária, o nosso legislador simplesmente deixou claro que esse ato unilateral, esse ato constitutivo, segue exatamente as mesmas regras do contrato social. Exatamente para que se facilite a criação e depois a própria admissão de um outro sócio, por exemplo. Porque, afinal de contas, não é porque ela foi criada com um único sócio que ela terá que permanecer com um único sócio. Portanto, durante a vida da sociedade, poderão outras pessoas ingressarem nessa sociedade como sócios, passando a ela ser pluripessoal, com mais de um sócio. Assim como o inverso é verdadeiro, nada impede que uma sociedade que tenha sido criada originalmente de forma pluripessoal, ou seja, com 2 ou mais sócios, possa vir a ser reduzida à unipessoalidade. Porque, por exemplo, eram 2 sócios, um deles sai da sociedade por qualquer razão e permanece apenas o sócio remanescente como único sócio. Essa é uma situação que não gerará qualquer irregularidade na manutenção da sociedade de modo unipessoal. Um avanço, sem dúvida alguma, e que tem por principal objetivo, como já vimos, estimular o investimento, novos negócios, que é o que o nosso país precisa. Por hoje é só. Obrigado.